ouvindo bem? Alô? Será que você está ouvindo bem mesmo? Você tem que fazer assim, tem que aumentar o som do rádio, o som da TV. Será que você já percebeu o quanto a sua audição pode ter mudado nos últimos tempos? Porque a gente se engana tanto. Quando eu descobri o que a falta de audição pode trazer para a nossa saúde, não tive dúvidas que eu deveria trazer aqui no Interioriza a Michele Queiroz, que é fonoaudióloga e diretora de audiologia e produto da Sonova do Brasil. Michele, bem-vinda. Muito obrigada. Primeiramente, queria agradecer muito o convite, maravilhoso esse seu trabalho de levar essa mensagem de qualidade de vida, de viver melhor para as pessoas. Sou uma fã sua, fã desse seu videocast. E obrigada pelo convite. Eu acho que a gente vai falar um assunto aqui muito importante e que é pouco discutido, pouco debatido. Pronto, então, você que está aqui nos acompanhando, né, você que está nos ouvindo, saiba que você já é um privilegiado. Porque nós temos quantas pessoas, Michele, hoje no Brasil, eu posso chamar de baixa audição? Pode, uma pessoa com uma dificuldade auditiva. Dificuldade vamos dizer auditiva. Assim. Isso. Estima-se que 5% da população tenha uma dificuldade auditiva. Então, se a gente considerar que nós somos 216 milhões aproximadamente, a gente tem mais de 10 milhões de pessoas no Brasil com deficiência auditiva. Ou seja, com alguma dificuldade auditiva. Tá. E aí é curioso, porque aqui no Interioriza eu gosto de trazer assuntos que já passaram do tempo da gente interiorizar. Uhum. E quando eu me aproximei de vocês, eu fiquei muito provocada com a percepção de que quem está tendo perda auditiva não quer usar aparelho auditivo. Mas quem está tendo perda visual usa óculos. Aí eu falei, opa, tá aí mais uma pauta que eu preciso interiorizar. Interiorizar significa tornar comum, tá, gente? É um assunto que nós precisamos multiplicar. Por quê? Quem não ouve bem, sente o quê, Michele? Então, isso é bem importante, essa sua pergunta, porque a perda auditiva ela não é igual à perda visual. Né? O visual, a pessoa percebe com maior facilidade. A perda auditiva ela não é tão óbvio para a pessoa. Quando a pessoa começa com uma perda auditiva, a grande maioria das perdas auditivas, elas começam devagar. Elas começam mínimas e vão aumentando. Então, inicialmente, quais são os sintomas? O que a pessoa percebe? Né? Ela, inicialmente, começa com uma dificuldade de entender alguns sons, porque a perda começa mais nos sons agudos, então aquelas, vamos dizer assim, aquelas letras, fonemas que nós falamos, s, sh. Então, escola, sapato, o que acontece? Ao invés dele escutar escola, ele escuta ecola, ao invés de escutar sapato, ele escuta apato. Com isso, a gente fala que ele vai gerando um esforço auditivo maior, só que ele não vai percebendo que ele está gerando um esforço auditivo maior ao decorrer do dia. Esforço auditivo. Isso dá o quê? A pessoa começa a sentir uma fadiga maior no final do dia, porque ela usou esse esforço maior para conseguir compreender. A gente, de uma forma assim, bem simples, né? As orelhas, elas são só as portas para o som entrar. Quem realmente interpreta, que compreende, que chega nesse estágio de compreensão e de comunicação é o cérebro. Então, o som entra pelas orelhas e aí é o cérebro que monta aquele quebra-cabeça sonoro, juntando letras, juntando palavras, juntando e aí formando a frase e gerando a compreensão. Então, quando a gente não escuta bem, a gente começa não escutando alguns sons. Aí chega lá no cérebro, ele começa a montar o quebra-cabeça e vai faltando algumas peças. Inicialmente são poucas peças e ele vai gerando o quê? Mais energia para conseguir compreender. Conforme essa perda auditiva vai aumentando, ele já não vai conseguindo o quê?
fazer com que você compreenda, porque no início eram poucas peças, então com conteúdo, com contexto você compreende. Conforme vai aumentando a perda, isso já vai ficando mais difícil. E aí você vai colocando, o cérebro vai colocando mais energia para conseguir compreender esse sinal e tirando de outras habilidades. Então, primeiro, esforço auditivo, que dá fadiga, a pessoa começa o quê? Fica mais esquecida. Porque o cérebro está usando energia o tempo inteiro para a audição. Então, isso é normal de acontecer, com as pessoas sentirem-se mais assim, esquecidas. Aí, o que começa a acontecer também? Elas começam com uma dificuldade maior em ambientes com ruído, em ambientes com barulho. Então, elas começam a evitar esses ambientes. Elas começam a dizer, ah, não, aquele lugar é muito ruim. Eu posso sentir tontura ou enjoo, por exemplo? Pode, assim, tem alguns tipos de perda auditiva que envolvem também um labirinto e você pode sentir. A perda auditiva mais comum, ela não traz esse enjoo e esse desequilíbrio, tá? Inicialmente isso não vai acontecer. Então a pessoa ela começa a se isolar e ela sempre acha que o problema é do outro. Né? Então, assim, ele sempre marca aquele grupo de amigos no ambiente barulhento, no ambiente ruidoso. Não vou mais lá. Vai começando aos poucos deixar de frequentar situações, atividades sociais que ele gostava e que passava e que eram frequentes no dia a dia. Né? E aí esse isolamento pode levar a uma depressão e a depressão pode levar a outros prejuízos. E era só uma perda auditiva. Agora, Isa, eu faço uma pergunta. Se você perguntar para as pessoas que você entrevista aqui, quantos já fizeram um teste auditivo, eu acho que poucos vão dizer para você que já fizeram um teste auditivo. Você, como trabalha na comunicação... Eu fiz recentemente por convite de vocês. Pois é. Porque, no geral, as pessoas vão no oftalmologista, fazem um teste visual. Agora, a audiometria, uma triagem auditiva, é muito difícil das pessoas fazerem. Né? Então, já tem uma questão assim dos profissionais de saúde, né? Que já deveriam colocar isso num check-up. E poucos têm acesso, poucos fazem isso, colocam isso. E aí, no dia a dia, as pessoas chegam, vão envelhecendo e cadê a audiometria? Não tem esse pedido da audiometria. Então, importante para as pessoas também, né? Vão no médico, pede para fazer um teste auditivo para ver como que está a audição. A partir de que idade eu deveria já me preocupar com isso? A partir dos 40 anos, né? A perda auditiva, ela é mais frequente a partir dos 60 anos. A partir dos 60 anos, 65% da população já tem algum grau de perda auditiva. Repete. A partir dos 40, é importante fazer audiometria com regularidade. E a partir dos 60 anos, 65% da população já possui algum grau de perda auditiva. Por isso, a importância de realizar o teste auditivo. Minha Nossa Senhora! Eu quero voltar aqui a essa informação, que ela é muito importante. E aí, de repente, você que está aqui nos acompanha fala assim, mas esse assunto não é para mim. Pode não ser diretamente para você hoje, mas pode servir amanhã. E pode servir especialmente para alguém da sua família. Será que tem alguém que convive com você, que você tem que ficar falando mais alto? Repete, aumenta o volume. Quando está nesse estágio... A gente vai se adaptando, né? Sim, e quando está nesse estágio que a pessoa já está pedindo para repetir, que já está colocando a televisão num volume maior, numa intensidade maior, a gente já está falando de uma perda auditiva de leve para moderada. Aí eu vou sentir fadiga, o que mais? Fadiga, vou começar a se isolar, isolamento. Né? Então, isolamento. Começa a achar mais difícil falar com as pessoas no telefone. Hoje as pessoas estão muito mandando mensagem, né? Então acaba sendo assim, demorando um tempo maior para a pessoa perceber, porque no telefone você não vê a boca da pessoa. Então, toda pessoa usa um pouco de leitura labial. No telefone, como eu não tenho a leitura labial, eu vou perdendo essas pistas e aí vai ficando mais difícil de eu compreender. Então, é normal as pessoas falarem, não, eu escuto bem. Como assim eu não escuto bem? Eu escuto, eu só não entendo.
Essa é um clássico, assim, que aparece dos pacientes. Da negação da perda auditiva. A negação. Eu vou dizer assim, inicialmente é uma falta mesmo de conscientização, de informação, que realmente isso que você não está compreendendo é por conta dessa perda auditiva. Então, você realmente está escutando menos e por isso você está compreendendo menos. Então, aí vem essa parte aí, conscientizei. Sei que eu tenho a perda auditiva. E aí vem para uma outra fase, que é a fase do estigma, né? O preconceito que existe em cima do aparelho auditivo e que não existe no óculos. Óculos é fashion, óculos remete inteligência, não é? Quem usa óculos, mas a gente já teve outras fases do óculos, né? Já tivemos uma fase em que o óculos não era sexy. Exatamente. Hoje você vê milhares de modelos e é só você dar um Google aí na história, né? O quanto o óculos já foi sinônimo, inclusive, de bullying. Exatamente. Olha, se tem uma coisa que me tira do sério, sabe, Michele, é quando eu tenho perda auditiva. Eu trabalhei muito tempo no rádio, então eu lembro de fazer um programa chamado Na Balada. Então eu estava naquele som muito alto, tendo que falar ao telefone, que eu entrava ao vivo, né? Era uma tecnologia tremenda. Eu falava ao vivo no telefone e as pessoas ouviam no rádio. E aí eu ficava depois, eu dormia com aqueles zunidos, acordava ainda com aqueles zunidos. Eu ainda lá, quando eu não tinha nem 20 anos, já pensava, nossa, gente, eu vou ficar surda mais rápido desse jeito. E hoje eu fico muito triste quando eu ouço pessoas pedindo para repetir ou não entendi, e aí vem uma pessoa e fala, você tá surda? Qual é que tá surdo? Como se isso fosse... É uma violência, né? Sim. Esse é outro fato da conscientização, né? A população, quando vê uma pessoa com dificuldade visual, né? Em geral, sabe como ajudar, oferecer o braço, né? Então, agora, com relação à audição, as pessoas, elas não são educadas para isso. Então, no geral, quando a pessoa pede para repetir, o outro já repete com uma agressividade. Exatamente, com uma intensidade maior. Se eles veem uma pessoa com um aparelho auditivo, no geral, o que os pacientes referem para a gente, começa a falar alto, mas realmente ele não precisa que você fale alto. Se ele estiver com aparelho auditivo, fala normalmente, ou começa a articular de uma forma muito exagerada, falar muito devagar, não precisa. Se a pessoa está com um aparelho auditivo, com um implante coclear, você fala normalmente. Se você falar olhando para a pessoa, você já está ajudando muito, porque as pistas visuais são importantes, mas você não precisa exagerar na intensidade vocal, exagerar na articulação. Você só precisa olhar para a pessoa, só ter essa empatia. Mas eu acredito, as pessoas fazem isso porque não sabem como lidar com a pessoa que tem uma dificuldade auditiva. Outra coisa que eu percebo, quando a gente tem uma miopia, tem uma hipermetropia, como eu tenho, as pessoas não falam, você é uma deficiente visual. Agora, quando a gente fala de perda auditiva, as pessoas ligam muito, você é um deficiente auditivo. Parece que essa palavra deficiente também é algo que pesa para a pessoa que tem uma dificuldade auditiva. E quer usar um aparelho, aí ele nega a necessidade, o problema só agrava. Exatamente. Ele fica cada vez com mais fadiga, se isola mais e eu tenho estudos que depois do isolamento é a agressividade. Exatamente. Nós passamos aí a época de fim de ano e eu espero que você tenha percebido, né, qual idoso da sua família estava isolado, estava se isolando. Será que ele não precisa de um exame de audiometria? Eu tive algumas experiências com o aparelho auditivo que eu quero compartilhar. Uma delas foi quando o meu marido, o Tiago Godoy, lançou o livro dele, o Abílio Diniz fez o prefácio. E, para nossa surpresa, o Abílio aceitou participar do lançamento do livro. Nunca me esqueço. Nós fizemos até numa livraria na frente do escritório do Abílio para facilitar o deslocamento. E aí eu passava o microfone para o Abílio, para o Tiago, e ele já devia estar com 90 anos, eu não vou lembrar agora exatamente a idade dele, mas se não era 90, era muito em torno disso. Ele trocava uma ideia, uma desenvoltura, e aí eu me lembro de, enquanto ele dizia, ele respondia, eu fui olhando assim para ele, aí eu... Ah, danadinho, você está usando aparelho auditivo. E me lembro daquilo, me chamou muita atenção. Porque o Abílio, ele é um homem que inspira gerações, ele inspira em várias áreas, e aí
eu peguei aquele exemplo e falei assim, olha, tá mais um motivo aí para inspirar as pessoas. Porque o envelhecimento, gente, é um privilégio, não é um acidente. Se a gente está vivendo mais e as nossas, como é que eu posso chamar? Nossas habilidades, Nossas habilidades capacidades auditivas, vão reduzindo. Exatamente. E se eu tenho um instrumento que vai me ajudar a viver melhor com a perda que é natural, por que não? Então, aquilo para mim chamou demais a atenção. Isso. E depois, quando a babá da minha filha, eu comecei a perceber que eu tinha que repetir muitas vezes. E aí eu via que ela olhava assim para mim, e aí eu perguntei para ela, eu falei... Que fantástico. Falei, Mima, vem cá, é impressão minha ou você está me ouvindo mal? Ela não sabia o que eu estava dizendo. Veja só. E aí eu falei, bom, vamos observar, mas eu tenho a impressão que eu tenho que falar mais alto, eu tenho que repetir muitas vezes. E aí eu conversei, naquela ocasião, com o casal que tinha me recomendado ela. Né? A babá, ela vai tendo relações assim longas com as famílias, né? Sim. E aí eu perguntei, falei assim, vocês perceberam que a Mima tem dificuldade auditiva? Não. Eu falei, mas como não? A gente também não conversava com ela. Olha que importante seu olhar. Aí soma o fato de eu ter tido essa visão com o Abílio Diniz. Eu falei, aparelho auditivo, maravilha. Aí eu vivo essa experiência com a Mima. E aí eu tinha feito um trabalho para a FONAC e tinha mencionado, inclusive, a FONAC é uma empresa de aparelhos auditivos, né? Uma das empresas de aparelho auditivo. E aí eu lembro que nessa palestra eu tinha que conscientizar os donos de lojas de aparelho auditivo de, gente, você tem que oferecer o aparelho auditivo como uma coisa sexy. Né? Não se aveste, nós não estamos falando de nada que vai depreciar a imagem de ninguém. Sim. E aí eu menciono nesse evento o que a Fernanda Montenegro falou para mim. Fernanda Montenegro, para quem não sabe, né, uma das atrizes mais incríveis e longeva que nós temos no Brasil. Ela me disse na entrevista, quando eu estava colhendo as percepções, né, do tempo de algumas dessas pessoas, a Fernanda falou assim para mim, Isabela, as pessoas que eu amo, quase todas morreram. Então, se eu estou vivendo mais, eu preciso ser responsável por esses anos a mais. Sim. E aí ela disse, se eu preciso usar óculos, eu uso óculos. Se eu precisar de aparelho auditivo, eu vou usar aparelho auditivo. Se eu precisar de algum recurso para viver melhor, eu vou viver. E ela disse assim, quando chega uma hora, pode ser a qualquer hora. Ótimo. Quando chega uma hora, pode ser a qualquer hora. Ou seja, eu não sei quando vai ser o meu fim, mas enquanto eu estiver vivo, eu preciso buscar recursos para viver melhor. Na verdade, assim, é isso que a gente tem que colocar. A gente quer envelhecer, a gente quer viver mais, mas tem que viver com saúde, autonomia. Né? Exatamente, com autonomia. E algo muito importante, né? A gente teve uma diretriz da Organização Mundial de Saúde publicada, onde eles, vamos dizer assim, é um alerta aos países, né, com relação ao risco de declínio cognitivo e demência. Por quê? A população está envelhecendo mais. Hoje nós somos, as pessoas 60 a mais são 10%, eles estimam que em 2050 vai ser 16%. Se a gente colocar isso em números absolutos, né, vamos ter o dobro das pessoas com 60 a mais em 2050 e vamos ter o triplo das pessoas com 80 a mais nessa mesma época. Então nós estamos envelhecendo e que bom, mas... Isso é um privilégio. Exatamente, é um privilégio. Agora, um dos maiores medos do ser humano, qual que é? Perder suas capacidades. A gente quer envelhecer, mas quer envelhecer com uma mente saudável, com essa saúde mental. Então, tudo isso que eu comentei com você, com relação ao aparelho auditivo, que quem escuta é o aparelho auditivo, desculpa, a audição, que quem escuta é o cérebro, que o cérebro que monta aquele quebra-cabeça. Se eu deixo de escutar alguns sons, essas áreas do cérebro é como se elas atrofiassem. E aí o meu sistema começa a procurar outras áreas para ajudar. E já tem estudos mostrando que uma relação entre a deficiência auditiva, essa dificuldade auditiva
e um declínio cognitivo. Os estudos ainda a gente não pode afirmar, mas você vê que a Organização Mundial de Saúde, quando montou essa diretriz do que os países precisam, na verdade, realizar para reduzir o risco de demência, está lá realizar o teste auditivo e o tratamento, o uso do aparelho auditivo quando necessário. Então, é muito importante a gente, pensando nessa envelhecer bem, a gente considerar isso, né? Tem um outro estudo do The Lancet, eles publicaram 2 vezes, inclusive, que a deficiência auditiva ela já aparece lá como a 5ª causa de incapacidade no ser humano. Só perde para dor lombar, para cefaleia, diabetes. E vem a deficiência auditiva lá em 5º lugar. Então, é algo assim, a partir do momento que a pessoa sabe que tem alguma dificuldade ou começou com alguns sintomas como esse, o primeiro passo é procurar um médico e fazer o teste auditivo. Fez o teste auditivo, não quer dizer que o tratamento é já o aparelho auditivo, né? Então, isso é outra coisa importante. Existem alguns tratamentos que são medicamentosos, se é só uma infecção, né? Na criança é mais comum. Tem tratamento cirúrgico e tem o tratamento quando não existe tratamento medicamentoso ou tratamento cirúrgico, existe a opção do aparelho auditivo. E que bom que existe o aparelho auditivo, né? Porque o aparelho auditivo devolve essa capacidade de escutar. E hoje tem muita tecnologia. Existe, na verdade, muitos mitos em cima do aparelho auditivo, né? Quais são? Um deles, que o aparelho auditivo não ajuda, porque está muito focado, às vezes, nas tecnologias que existiam há muitos anos atrás, né? Que o aparelho auditivo é grande e feio. Não, hoje os aparelhos auditivos são muito bonitinhos. Provavelmente lá você percebeu, tem cores, as pessoas podem escolher as cores. Eles ficam muito bem, eles ficam confortavelmente adaptados. A grande maioria a gente usa atrás da orelha. Os que ficam dentro da orelha aparecem mais, mas eles chegam primeiro, as pessoas chegam falando, eu quero um invisível dentro lá da orelha, mas eles acabam aparecendo mais. Parece, vamos dizer assim, um fone de ouvido diferente, né? Então, os aparelhos que vão atrás da orelha aparecem menos e são mais confortáveis de usar. Mas a gente tem, é triste, mas a grande maioria das pessoas chegam dizendo isso. Eu não quero algo que apareça, eu não quero que meus amigos saibam. Tem muitas pessoas também com medo do que vão achar no trabalho. Vão achar que eu sou menos capaz. Né? No triste, trabalho. Não? É muito triste, porque a pessoa começa a pedir para repetir, já tem esse estigma em cima dela, né, de que não tem as mesmas capacidades, e ele não quer que o outro saiba que ele está usando um aparelho auditivo. É muito triste, mas eu acho que assim, conforme a gente conscientizar isso que a gente precisa, aumentar essa conscientização a respeito, quais são os sinais da perda auditiva, né, e o que eu faço quando eu desconfio de algum problema. Eu já fiz o exame de audiometria, gente, e não dói nada. É super rápido, é super confortável, não é aquele tipo de exame. Provavelmente, você que está ouvindo aqui o Interioriza, ou vendo, você já fez exames assim horrorosos. A audiometria é super suave, super rápido, e foi muito bom saber que eu estou a um passo de precisar de aparelho. Eu estou a um passo de precisar de aparelho. Aí eu te pergunto assim, você conhece alguém que usa dentadura? Provavelmente sim. Você conhece alguém que usa óculos? Né? E aí agora eu vou trazer para uma outra questão. Você falou do fone de ouvido. Quantas pessoas eu vejo com fone de ouvido full time? Por isso eu falei 40 anos. Você percebe? Aí então eu posso usar fone de ouvido o dia inteiro, mas a hora que é para eu tirar daqui e colocar para cá, não posso. Você sabe que outro dia eu vivi uma outra experiência que eu amei. Eu fui convidada para abrir um evento em que o Martin Seligman encerrou. Martin Seligman é o papa da psicologia positiva. E ele é um senhor com mais de 80 anos. E aí a gente fica falando das pessoas, né? Martin Seligman, Martin Seligman, Martin Seligman. E aí nós estávamos na entrada do evento, isso aconteceu em novembro de 2024. A gente estava na entrada do evento, aí eu vejo aquele senhorzinho chegando. Aí eu acho que ele é o Martin Seligman. Mas um senhorzinho. Quando eu vou me aproximando dele, o que eu vejo? Adivinha? O aparelho. O aparelho. E aí ele foi e fez a apresentação, 1.500 pessoas assistiram. Resumo da ópera. Provavelmente,
o seu Seligman está fazendo o que está fazendo ainda mundo afora, porque esta capacidade que foi sendo reduzida com o tempo, ainda bem, que significa que está vivendo mais, ele resolveu com o aparelho. Era um aparelho bem bonito. Meio rosé, meio prateado, pequenininho. Um charme. Eu quero dizer que eu, agora que já tenho essa consciência, eu acho sexy quando alguém está usando aparelho auditivo, porque essa pessoa já tomou consciência que o que a OMS está dizendo, você pode diminuir o risco de demência se você usar um recurso para melhorar a sua audição. Sim. Ela se aceitou, né? Se aceitou Michele. como é e foi procurar ajuda. E é tão simples, quanto mais eu demoro para procurar ajuda, aí vem um outro mito, né? É difícil de se adaptar com o aparelho auditivo. Não, não é difícil. Como hoje as tecnologias estão melhores, possui inteligência artificial, para quê? Para ajudar na qualidade sonora, para ajudar a identificar que ambiente que o paciente está e usar o recurso adequado sem ele precisar fazer nada. Então, os aparelhos de hoje não são os aparelhos de antes. E quanto mais tempo eu demoro para procurar ajuda, aí sim o trabalho do fonoaudiólogo é mais árduo. Por quê? Porque essa pessoa, ela já não reconhece mais alguns sons. Então, ela vai ter que aprender a ouvir de novo. Sério? Quando a gente coloca o aparelho auditivo, tem um ar-condicionado, ele fala, tem um chiado. Não é chiado, é o ventinho do ar-condicionado. Então ele começa a reconhecer esses sons que ele já não reconhecia. E com a fala é a mesma coisa. Então a gente também começa a precisar fazer o quê? Treinamento auditivo. A gente tem que trabalhar algumas habilidades auditivas que ele foi perdendo por essa privação sensorial que nós chamamos, tá? Por essa privação do som. Michele, então eu posso dizer que se eu ouço mal, eu estou aumentando meu risco de demência? Sim. Está. As demências, elas podem acontecer. 40% delas, elas são por fatores genéticos hereditários, são fatores que ainda existe muita pesquisa em cima, mas que eu não consigo realmente reverter. Estava prescrito, ia acontecer. 60% das demências, elas acontecem por fatores externos. E a deficiência auditiva, ela é apontada como um dos principais entre esses 60%. Ela está lá como primeiro da lista que pode ocasionar esse declínio cognitivo. A gente ainda não sabe, os estudos ainda não sabem, Isa, qual a relação. Se é o isolamento, se é o fato da pessoa perder essas conexões sociais, né? Vamos dizer assim, essa mudança na qualidade de vida significativa, essa baixa na comunicação da pessoa que está levando a pessoa a ter um declínio cognitivo, ou realmente não ter esse estímulo sonoro lá no cérebro está ocasionando alguma coisa. No ano passado, a gente teve 2 grandes estudos assim com um número populacional muito grande, um estudo americano de 4 universidades, tivemos outro australiano, é um estudo de longo termo, que eles vão fazer por mais 5 anos, eles publicaram os primeiros 3 anos dessa pesquisa e eles já mostraram, eles tiveram um grupo que recebeu o aparelho auditivo, que recebeu o treinamento auditivo, foi acompanhada ao longo de 3 anos, e um outro grupo que tinha perda auditiva, mas que não recebeu o aparelho auditivo. Eles receberam orientações de saúde geral. E qual foi o resultado? Eles já viram diferenças significativas com relação a mudanças cognitivas no grupo que não usou aparelho auditivo, enquanto o grupo que usou aparelho auditivo manteve as habilidades cognitivas. São estudos, a gente vê estudos falando da relação da audição com a cognição há aproximadamente 30 anos. Uau. Mas nos últimos 5 anos, nós tivemos, vamos dizer assim, um número maior de publicações a respeito desse assunto. Então, a audiologia está evoluindo muito, acredito que a gente vai ter resultados melhores, né? A inteligência artificial também está ajudando muito nessa parte de diagnóstico, de avaliações de pesquisa, mas é algo para nós estarmos atentos, né? Sim. A deficiência auditiva, de alguma forma, ela pode impactar nesse declínio cognitivo. E outra coisa que é importante, as pessoas acham que a demência faz parte do envelhecer e não faz.
De forma alguma. Demência, ela não é um processo natural do envelhecimento. É claro que com a idade o cérebro muda. Algumas das nossas capacidades, elas vão se alterando. A gente já precisa de um tempo maior para fazer as coisas que a gente fazia antes. A gente já não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo como nós fazíamos antes. Mas o esquecimento, quando ele começa a atrapalhar as minhas atividades do dia a dia, a minha rotina, liga um alerta. E isso não é natural. Isso que as pessoas têm que saber, não é natural. E demência não faz parte do envelhecimento. Uau, isso é bem importante, Michele. Extremamente importante. Eu, inclusive, no meu livro, eu vou fazer uma dedicatória para você. Você aceita? Com certeza. Uma honra receber uma dedicatória sua. Porque eu tenho um capítulo que eu chamo de atualização de identidade. E que aí eu lembro que, conforme o tempo passa, nós precisamos atualizar a nossa identidade. Então, como nós já dissemos, o envelhecimento é um privilégio, não é um acidente. Sabendo disso, que recursos eu tenho disponíveis para usar? Uma coisa que eu comecei a ouvir muito depois que eu fui me aprofundando, né, no que a falta da audição traz ou impacta a saúde mental, algumas pessoas me provocam assim, mas o aparelho auditivo é caro. Aí eu falo assim, quanto custa a sua saúde mental? Quanto custa o seu bem-estar? Quanto custa o seu ir e vir de forma autônoma? Então, caro é muito relativo. Sim, e tem que tomar muito cuidado, tem que tomar muito cuidado, porque nessa minha jornada com a Mima, né, eu fui vendo o quanto tem pessoas vendendo pela internet produtos, então você não vai comprar uma dentadura pela internet, por que você vai comprar um aparelho auditivo pela internet? Então, eu queria que você falasse pra gente sobre isso. Isso. A gente tem esse outro mito, né, do valor do aparelho auditivo. É importante, esse fato foi bem importante de você comentar, porque existem diferentes tipos de tecnologia e diferentes preços também. Outra coisa, Isa, existe uma política de saúde auditiva e é possível receber o aparelho auditivo do SUS. Essa política, ela está bem desatualizada, há 20 anos que não se altera tanto as questões tecnológicas como com relação também a preços, mas existe a possibilidade. Então, hoje, não dá para uma pessoa falar que não tem por conta do preço, né? Porque ela pode procurar, sim, um sistema de saúde público, por mais que demore a fila de espera, né? Ela vai receber em algum momento esse aparelho auditivo. Também existem financiamento pelo Banco do Brasil para esse tipo de tecnologia, né? É considerado uma tecnologia assistiva. Então, existem possibilidades. Eu ia falar tecnologia assistiva. Isso. Significa... A tecnologia assistiva é qualquer tecnologia que ajuda a pessoa, né, com alguma habilidade que se perdeu. E a gente tem, não é só o aparelho auditivo, existem outras tecnologias que complementam a adaptação do aparelho auditivo ou do implante coclear, né? Porque os casos de perda profunda a gente já precisa de um implante. E aí a gente tem outras tecnologias que complementam essa adaptação, como por exemplo um microfone sem fio. Para criança na escola, para adolescente, é como se fosse uma terceira orelha. Então, tem um microfone que o professor usa e aí ele anda pela sala e esse microfone leva o sinal sem fio direto ali para o aparelho auditivo da pessoa. Essa tecnologia no passado era chamada sistema de frequência modulada, porque a forma que emitia esse som era via frequência modulada. Hoje já é uma tecnologia que o sistema de transmissão é digital. Na FONAC nós chamamos de Roger, que Roger significa câmbio, né? Em inglês, mensagem transmitida, mensagem recebida. E essa tecnologia a gente tem também para o adulto. E aí é outro estigma, porque para a criança, para o adolescente, para o adulto jovem, numa sala de aula é fundamental. Para um ambiente de trabalho também é muito importante, porque o que acontece? Por que a gente precisa de um terceiro microfone? Em alguns casos, né? Quando eu falo com você, se a gente colocar um equipamento para medir a intensidade da minha fala próximo da minha boca, ele vai captar essa fala num volume, numa intensidade. Se eu coloco próximo da sua orelha, a gente já vai verificar que essa onda sonora
perdeu intensidade. Então, no geral, né, se eu tenho um som de 60, 65 dBs, a cada 1 metro de distância, esse som ele perde 6 dBs de intensidade. Então, se a pessoa está numa situação de reunião, numa mesa grande, assim, quem está próximo dela, ela escuta bem. Quem está do outro lado da mesa, ela já não escuta com a mesma intensidade. Então, existe esse microfone pequenininho, ele põe lá na outra ponta da mesa e as pessoas que estão do outro lado, o sinal vai direto para o aparelho auditivo. Aí é um outro estigma. Eu vou falar para as pessoas que eu tenho que colocar um microfone ali na mesa para eu escutar melhor. Sim. E sim, né? A resposta seria sim. É sim, né? Mas existe esse estigma. Mas assim, é aquilo, é a fase da aceitação, e eu acho que quanto mais pessoas jovens aceitarem essa condição, né? A gente muda essa aceitação, a gente muda essa, vamos dizer... essa fase que a gente tem ali da pessoa, né? Que é a fase de deixa eu me entender e verificar o que eu preciso. Exato. Olha só como esse casamento é perfeito, né? Porque eu sou comunicadora, eu preciso tornar comum assuntos que a turma evita. Você é fonoaudióloga, ou seja, você é uma apaixonada pelo ouvir. Só que eu só consigo falar bem se eu ouço bem. Ou seja, para ser um bom comunicador fora, eu preciso ser uma boa comunicadora comigo. Então, se eu não estou nem aceitando a necessidade de um aparelho para que eu me socialize, fica muito difícil ter qualidade de vida. Com certeza. A gente fala quando ouvir melhor é viver melhor. E realmente é viver melhor. Porque quando você escuta bem, você se comunica bem, você conversa com as pessoas. Quando você não escuta bem, ele tira o aparelho auditivo, a perda auditiva, me desculpa, ela tira essa conexão, né, das pessoas, ela tira esse relacionamento social que você tem com as pessoas. Você começa, como eu comentei, né, as pessoas começam a se isolar. Então, é muito importante a pessoa procurar ajuda quando precisa, quando tem algum desses sinais que a gente comentou. Perfeito. Michele, foi excelente. Obrigada, muito obrigada. Muito rápido, o tempo passou muito rápido, o tempo bom passa rápido. E você trouxe muita luz, muita informação importante. Ou seja, se você estiver tendo que falar mais alto, aumentar o volume de carro, de som, de televisão, cuidado, porque essa pessoa que está do seu lado precisa de ajuda. Michele, para mais informações sobre tudo que nós falamos, quais são os canais? Eu vou dar o canal da FONAC, o FONAC BR. Então, o que vocês precisarem de informação, se quiserem mandar perguntas para nós, estamos lá, temos um time de fonoaudiólogos dentro da FONAC. Outro ponto que você colocou, que é importante, na verdade, procurar um profissional, porque a adaptação do aparelho auditivo, ela envolve essa estudo do que você precisa. Na verdade, ali é uma conversa entre a pessoa e o fonoaudiólogo para entender quais são as necessidades e qual a melhor tecnologia, né? Então, assim, tem alguma dificuldade, nos procure. Muito obrigada por esse convite, por ajudar a aumentar aí a conscientização sobre a perda auditiva, a dificuldade auditiva. Excelente. Obrigada, Michele, pelas informações. Você que esteve conosco até aqui, obrigada pelo seu tempo, pela sua confiança. Eu vou adorar saber o que você achou dessa conversa. Vou adorar saber se você conseguiu identificar alguém da sua família, alguém do seu trabalho que está precisando de ajuda. E mais ainda, se você puder compartilhar esse assunto, esse episódio com quem você quer bem. Até o próximo episódio do Interioriza.